Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Agora tá ótimo. Bem, chegamos a mais uma aula, né? E a nossa aula de hoje ela vai ser exclusivamente para fazer a atividade, certo? Por quê? As atividades que eu estava passando para vocês fazerem após os conteúdos, eu estou percebendo que também estava tendo dificuldades, né? Obviamente eu estava de prontidão para tirar dúvidas e tal, mas decidi mudar a estratégia e fazer igual conforme fazemos em sala de aula. Quando é dia de atividade, eu estou em sala de aula tirando suas dúvidas ao mesmo tempo, em tempo real lá, e orientando vocês. E daí eu decidi fazer isso porque, por exemplo, tiveram atividades passadas já em que era uma atividade em que tinha questões objetivas, que é marcar, e subjetivas, que é responder, né, propriamente. E pessoas pegavam a questão subjetiva e marcavam uma alternativa, que não é para fazer isso, né? Aí eu ficava me perguntando, ou a pessoa não entendeu a questão, ou a pessoa está respondendo de todo jeito só para terminar a atividade e encaminhar para o professor. E daí, dessa forma, eu preferi mudar a estratégia, tentando fazer com que vocês realmente entendam o que estão fazendo, né? Explicando questões por questões da atividade, igual conforme seria presencialmente. E daí essa questão de dúvidas, elas cairiam mais, né? A gente teria aí uma diminuição nessas dúvidas aí. Então, nossa aula de hoje ela vai ser exclusivamente para essa atividade. Vou instruir vocês em todas as questões que estão contidas na atividade. Mandei para o grupo que eu tenho com os representantes das salas hoje, por volta de 8 horas, se eu não me engano. Acredito que todos já tenham tido acesso ao documento em PDF. Como também eu já tinha mandado em outro momento, creio que foi semana passada, os slides das aulas, tá? Que é o que a gente está trabalhando atualmente, que foi princípios de treinamento desportivo, né? E daí, nossa aula de hoje será dessa forma, certo? Alguma dúvida até aqui do que eu falei? Pronto, então vou começar a explanar as questões e vou começar a partilhar com vocês a explicação para que vocês tenham entendimento. A qualquer momento em que vocês virem alguma dúvida, vocês podem me interromper e a gente começa a discutir sobre a dúvida de vocês, certo? Vou explanar aqui para vocês. Conseguem ver os slides em tela? Sim, Sim, sim. sim. Ok, só um instante. Então, como eu já mencionei, né, nosso assunto que a gente vem trabalhando nesse início de bimestre é princípios de treinamento desportivo, né, ou esportivo. E a gente viu que esses princípios eles vão estar ligados, né, e são relacionados como se fossem leis, né. E essas leis elas vão compreender alterações biológicas que vão acontecer com a gente com o treinamento, né? Se vai melhorar, se vai permanecer ou se você vai ter uma regressão, ou seja, a gente vai ver essas alterações biológicas, tá? Através dessas leis. E aí a gente vai perceber também que esse treinamento esportivo ele vai reunir todo o processo para obter algum ganho de rendimento, né? Nesse treinamento, sendo que alguns atletas que vão ser, no caso aí, mais treinados, por exemplo, os atletas mais profissionais, eles vão ter mais dificuldade para obter alguma alteração funcional do que o próprio uma pessoa amador, como é o caso da gente, né? E assim a gente conseguiria ter um rendimento maior do que eles, justamente porque a gente está saindo de uma situação confortável, né? A gente não é um corpo treinável, treinado ainda, a gente vai ser treinável. E aí para a gente seria mais fácil ter ganhos mais rápidos do que para uma pessoa que fosse um atleta de alto rendimento, certo? E daí o que acontece? Para que a gente consiga obter resultados, é preciso que o nosso professor, o nosso profissional de educação física, ou até mesmo um coach, ele tenha em mente quais são essas normas e leis, que é do princípio de treinamento esportivo, para que nos ajude planejando o melhor caminho a ser seguido, certo?
e aí é onde a gente vai chegar a uma conclusão que serão princípios de treinamento esportivo, certo? Eles vão pautar aí em intervenções que a gente deve realizar ao longo de um planejamento, tá? Onde vai ser considerado que algumas modificações serão necessárias para que a gente consiga melhorar a nossa performance, e daí a gente vai gerar adaptações positivas, tá? E aí a gente vai estar sempre buscando alcançar nível superior a cada treino, ou seja, a gente vai estar sempre buscando se superar. Então, é como se fosse realmente um caminho que você tem que seguir, onde vão existir obstáculos e você vai ter que vencê-los para poder chegar ao seu objetivo final, que é superar o seu rendimento atual, ok? Então, praticamente, isso é a introdução do que a gente vem estudando aí. E a gente viu aí que existem vários tipos de princípios, né? A gente estudou individualidade biológica, a gente estudou adaptação, a gente estudou continuidade, a gente estudou princípios da sobrecarga, princípios de interdependência de volume e carga, ou volume e intensidade, né? E também vimos a questão da especificidade e reversibilidade. Então a gente viu todos esses princípios dentro das nossas últimas aulas do segundo bimestre. E hoje, como a gente já encerrou na última aula o conteúdo, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu. E daí a gente vai discutindo para ver qual o melhor caminho, digamos assim, a seguir e encontrar naquela atividade, mediante os exemplos que a gente vai ter, tá? Então vamos começar. A primeira questão ela falava o seguinte para vocês aí na atividade. O trecho abaixo é a descrição de um dos princípios de treinamento desportivo. Assinala a alternativa correspondente. Aí o exemplo é o seguinte: a perda das adaptações fisiológicas e de desempenho, chamada destreinamento, ocorre rapidamente quando uma pessoa encerra sua participação na atividade física regular. Ou seja, está dizendo que quando uma pessoa deixa de treinar, ele vai ficar destreinado, ele vai perder adaptações fisiológicas que ele tinha como costume durante o seu período de treinamento, certo? Apenas 1 ou 2 semanas de destreinamento vai acarretar redução na capacidade tanto metabólica quanto de realização do exercício. E muitos aprimoramentos induzidos pelo treinamento são perdidos completamente em alguns meses. Ou seja, ele está dizendo aí que em apenas 1 ou 2 semanas, a pessoa, quando para de treinar, já vai ter uma redução aí na sua capacidade metabólica, né? Tanto quanto na sua capacidade de realizar um exercício. Ou seja, seu rendimento vai ser perdido, você não vai ter mais tanta resistência. Ou seja, tudo isso porque você parou de treinar. Então, que tipo de treinamento, de princípio de treinamento esportivo a gente está falando? Letra A, destreinamento. Letra B, reversibilidade. Letra C, sobrecarga. Ou letra D, adaptação. Então, qual dessas 4 alternativas aí a gente teria um melhor encaixe para esse exemplo aí que a gente viu? Aí vocês vão responder na atividade de vocês, certo? Lembrando que a gente viu que lá no nosso conteúdo, a gente viu situações de adaptação, viu as situações de sobrecarga, que é onde você vai estar dando um estímulo para o seu corpo. Adaptação e sobrecarga vão estar interligados, porque vai chegar um momento em que seu corpo vai se adaptar e você vai ter que realmente forçar ele um pouco mais a trabalhar para que resultados melhores virão, para eles virem. Então, o que acontece? A gente percebe que eles estão interligados. E se realmente, professor, eu já me encontro numa situação de adaptação e estou realmente sem estímulo nenhum para continuar. Então, minha tendência é parar, que é um exemplo que vai se encaixar dentro da questão. Então, eu parando, o que eu já ganhei ali? O que é que vai acontecer? O que é que eu já ganhei? A minha capacidade metabólica e quanto de realizar exercícios vai diminuir, né? Então, que princípio de treinamento eu estou me referindo? Será que é destreinamento? Será que é reversibilidade? Sobrecarga? Adaptação? Então, pensem direitinho aí, né? E a gente consegue dar a entender já o que a gente está falando. Ok? Questão 1, beleza? Posso passar para 2? Pode. Pronto, questão 2. Já começa exemplificando, certo? Algumas pessoas são naturalmente mais flexíveis
talento natural para yoga, ginástica. Outras são mais fortes, facilidade para musculação, escaladas. E outras têm maior potência aeróbia, né? Predisposição para corrida, natação. Em um grupo, pessoas diferentes apresentam diferentes níveis iniciais de aptidão física, seja morfológica, cardiorrespiratória, muscular e articular. Essa sentença se refere a qual princípio de treinamento desportivo? Progressividade, individualidade, especificidade ou adaptabilidade? Lucas, acho que perto tudo não, mas não ficará a mesma coisa. Exato, você vai ter uma perca, principalmente de resistência, certo, Lucas? E você vai perceber que tanto a questão metabólica quanto a questão de você realizar exercício, como foi o exemplo da questão anterior, em 2 semanas você vai perceber que você não vai conseguir fazer o que você fazia há meses. Então é bem notável isso aí, tá? Aí isso aí, Lorena. Parou de fazer atividade física, vou continuar no exemplo da questão anterior. Passaram-se 2 semanas e você não estava treinando mais. Então, obviamente que sua resistência, sua força, ela vai dar uma diminuída. Então, se você passou 2 semanas sem treinar e volta a treinar posteriormente a isso, quando você for tentar pegar as mesmas cargas, você vai sentir dificuldade. Então, a tendência é que você vai começar diminuindo a carga para aos poucos ir adaptando o corpo, né? E depois progredindo, digamos assim, um passo de cada vez para conseguir voltar à carga que você estava e assim você conseguir se superar, tá? Isso, Alan. Tipo um jogador quando se machuca e passa tempo fora, exatamente. Aí ele vai ter que fazer todo um processo de treinamento individualizado para principalmente ganhar resistência, porque principalmente o jogador que vai estar lá correndo durante 45 minutos, pelo menos, durante um tempo lá, os 90 minutos. Então ele vai ter que ter principalmente resistência para trabalhar a questão de respiração, tá? Então na questão 2 ele fala aí que existem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que são mais flexíveis, tem pessoas que são mais fortes, tem outras que têm mais potencial de aeróbico, né? Então, em um grupo, pessoas diferentes apresentam diferentes iniciais de aptidão física. É igual que, por exemplo, nós estamos numa sala com 60 pessoas, então vão ter alguns que vão ser mais flexíveis, vão ter outros que vão ser mais fortes, outros que vão ter mais resistência para corrida, natação. Então a gente vê aqui uma coisa bem eclética, né? Então, que tipo de treinamento desportivo eu estou me referindo? Progressividade, a gente já poderia eliminar essa, porque a gente nem falar disso, a gente falou. Individualidade, que é a mesma coisa que individualidade biológica. Especificidade ou adaptabilidade. Então, qual dentre as alternativas, já eliminei uma, né? Seria mais que encaixaria nesse exemplo aí. Tranquilo, né? A questão 2. Vamos para 3. Questão 3. Qual o princípio do treinamento refere-se ao fato de que um sistema ou tecido deve ser exercitado em um nível além do qual está acostumado para alcançar uma adaptação ao treinamento. Ou seja, vamos exemplificar na prática. Vamos imaginar que eu quero fazer um treino de musculação com ênfase nos meus bíceps, tá? No músculo do braço. Então, eu quero fazer um exercício em que eu vou exercitar ele além do que ele está acostumado para alcançar uma adaptação ao treinamento. Então, que tipo de lei, né, de princípio de treinamento eu estou me referindo? Seria uma adaptabilidade? Seria uma especificidade? Sobrecarga ou reversibilidade? Lorena, pode ficar discutindo a resposta? Como assim, Lorena? Então, nessa questão 3, que tipo de princípio eu estaria sendo trabalhado, né? Eu tenho aí um sistema, um tecido, né? Que ele vai ser exercitado em um nível além do qual ele está acostumado para alcançar uma adaptação ao treinamento. Então, eu sei que é algo novo, então tenho que me adaptar àquele novo. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Para que meu músculo ele seja exercitado para chegar a esse nível. Que tipo de treinamento eu estou me referindo? Que tipo de lei? Adaptabilidade, especificidade, sobrecarga, reversibilidade?
Pode sim, Lorena. Pode sim, fica à vontade. Entenderam a questão 3 ou querem que eu explique novamente? Bem, acho que dá para ir para 4 já, né? Vou ficar me morrendo pela boca aqui não, falando das respostas não. 4. Começamos já falando sobre do que se trata o exemplo, né? Então, o indivíduo ele deverá ser sempre considerado como a junção do genótipo e do fenótipo, dando origem ao somatório de especificidades que o caracteriza. Isso está relacionado ao princípio do treinamento esportivo da letra A, individualidade biológica, B, adaptação, C, sobrecarga ou D, continuidade. Quando a gente fala de indivíduo por completo, seja fenótipo e genótipo juntos, a gente está dando origem aí a um monte de características próprias, né, de uma pessoa. Então, que tipo de treinamento desportivo eu estou falando, né? Que tipo de lei eu estou falando quando eu falo de características próprias? Palavra-chave, características próprias. Ok? Tranquilo também, né? Show, vamos para a questão 5. Qualquer dúvida, vamos me interrompendo aí que eu estou olhando o chat, ou então abra um áudio, tá? Questão 5. Para um bom desenvolvimento das valências físicas, a gente viu que valências físicas são aquelas capacidades que a gente estudou lá no primeiro bimestre, né? Velocidade, agilidade, coordenação motora, certo? Equilíbrio. Então, para que a gente consiga desenvolver essas valências, tanto para alunos quanto para atletas, é necessário respeitar os princípios científicos do treinamento desportivo, que é isso que a gente está vendo. Considere um indivíduo submetido a um trabalho muito intenso, que só poderá executá-lo por curto espaço de tempo. Por outro lado, em um trabalho de longa duração, a carga será necessariamente moderada. A descrição se refere a um princípio científico do treinamento desportivo. Assinale-o. De que estamos falando nesse exemplo aí? A gente tem um indivíduo, né? Que esse indivíduo estaria submetido a um trabalho muito intenso, que só poderia executar num pequeno espaço de tempo, tá? Por outro lado, ele teria um trabalho de longa duração e a carga seria moderada. Então a gente teria uma situação inversa. No primeiro momento ele estava num trabalho muito intenso e de curta duração, né? E no outro lado, ele estaria por um trabalho de longa duração e uma carga moderada. Então, a gente teria aí um exemplo de letra A, continuidade, letra B, interdependência, volume e intensidade, letra C, individualidade biológica e letra D, especificidade. Lorena, professor, o que quer dizer continuidade? Lembram das situações em que eu falei que você deve fazer atividades físicas contínuas? No momento em que você para de fazer, vai causar reversibilidade, né? Então, o estímulo do treino ele deve, por este motivo, ser repetido regularmente. Então, quando a gente fala em continuidade, a gente fala num princípio que está intimamente ligado à adaptação, certo? Porque a continuidade ao longo do tempo ela vai ser primordial para o nosso organismo progressivamente se adaptar, né? Então, assim, a condição atlética de uma pessoa ela só vai poder ser conseguida após alguns anos seguidos de treinamento. Então, ele não vai treinar 1 ano e parar 2 e aí ele não vai ter resultado, né? Então, assim, além do mais, vai existir uma influência aí muito significativa, né? Em questões de táticas para se conseguir chegar àquele objetivo. Juan, não estou respondendo, não, estou só explicando, Juan. Calma aí, certo? Então, assim, essa questão da continuidade é você continuar praticando a atividade física, não parar. Então, se você parar, você vai causar o que a gente já discutiu, que é a reversibilidade, tá? Deu para entender, Lorena? Pronto.
Então, questão 5 também sem dúvidas, né? Vocês estão dando show hoje. Questão 6. Na atualidade, com o crescimento das atividades esportivas e o modismo do corpo perfeito, várias pessoas têm procurado o profissional de educação física. Cabe a tal profissional elaborar e planejar os treinos seguindo os princípios de treinamento desportivos. Quais são esses princípios? Muito fácil a questão. Nem vão estar todos aí, mas pelo que a gente já estudou, a gente já tem como matar a questão, né? Letra A. Individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade e interdependência, volume, intensidade. Letra B. Sobrecarga, mesociclo e microciclo. Letra C. Adaptação, volume e transição. Letra D. Individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade e microciclo. Então, acho que aqui não tem nenhuma dúvida. Não é, Júlia? Preste atenção direitinho na questão. Ok? Vamos para 7. Questão 7. Questão 7 também é outra questão que a gente não vai ter dúvidas, né? São princípios de treinamento desportivo, exceto, ou seja, dos 4 aí, a gente não vai ter como classificação um princípio desportivo. Qual seria? Letra A, individualidade biológica. Letra B, composição corporal. Letra C, adaptação. E letra D, interdependência, volume e intensidade. Tranquilo, né? Essa? Podemos passar então, né? Então, respondendo a Lorena, falando sobre o que é microciclo, a gente não discutiu sobre isso na aula, mas eu vou explicar. Microciclo é como se fosse uma parte de um treinamento. Por exemplo, é um treino que você vai realizar entre 1 e 4 semanas. Então, esse período entre 1 e 4 semanas a gente chama de microciclo, tá? Quando me refiro a treino. Então, microciclo é um período que compreende de 1 a 4 semanas de treinamento. Continuando. Questão 8. Ficou um pouquinho aí miudinho a letra, mas dá para entender. Questão 8 vai ser uma questão de associação de colunas, tá? A gente vai ter aí que para criar seus métodos de preparação, o profissional dessa área deve conhecer os princípios de treinamento desportivo. Esses princípios estão relacionados abaixo. Então, eu vou ter individualidade biológica, eu vou ter adaptação, eu vou ter sobrecarga, eu vou ter continuidade, interdependência, volume, intensidade e especificidade. Então, eu vou ter esses 6 princípios para serem lançados aí dentro das alternativas, tá? A primeira frase ela fala o seguinte: o indivíduo deverá ser sempre considerado como a junção do genótipo e do fenótipo, dando origem ao somatório das especificidades que o caracterizam ou caracterizarão. Então, que tipo de princípio se encaixaria nessa frase? Né? Junção de fenótipo e genótipo. A gente respondeu uma questão praticamente semelhante a essa em slides anteriores. Segunda frase. O equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação é que garantirá a existência de uma aplicação progressiva permanente do esforço, conhecida como supercompensação. Terceira frase. Sempre que a homeostase, lembre-se que fala-se de equilíbrio do corpo, tá? Sempre que a homeostase é perturbada, o organismo dispara um mecanismo compensatório que procura restabelecer o equilíbrio. Quer dizer, todo estímulo provoca uma reação no organismo, acarretando uma resposta adequada. Quarta frase. Seu grande segredo está na aplicação de uma nova carga de trabalho durante o período de recuperação ampliada, ou seja, antes que o organismo, ao se recuperar totalmente, retorne ao nível de homeostase inicial. Quinta frase, tem como característica que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos essenciais da performance desportiva em termos de qualidade física interveniente, sistema energético
preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizadas. E última frase, um organismo submetido a um trabalho muito intenso deverá ser realizado em um curto espaço de tempo. Por outro lado, se há necessidade de realizar um esforço de longa duração, a carga será necessariamente moderada. A gente também viu uma questão que tinha praticamente essa descrição que eu li agora. Aí daí vocês vão encaixar qual a alternativa que melhor se encaixa aí nas respostas, tá? Só uma dica. A primeira frase, quando diz assim, o indivíduo deverá ser sempre considerado como a junção do genótipo e fenótipo, dando origem ao somatório de especificidades que o caracterizarão. Então, aí a gente já tem como ter uma ideiazinha de qual seria a primeira letra dessa resposta, né? Ok? Então, só ler mais com calma. Eu estou lendo um pouco mais rápido por causa do tempo, mas só ler mais um pouquinho com calma, que a gente vai ver que vão ter nessas frases aí palavras-chave que vão nos dar a resposta do que a gente está querendo encontrar, tá? Questão 9, posso passar? Questão 9. O treinamento desportivo é uma atividade bastante antiga que evoluiu em uma progressão geométrica através dos tempos. Há milhares de anos, no Egito e na Grécia, já é possível constatar o uso de alguns princípios de treinamento para preparar atletas para os Jogos Olímpicos e para a guerra. Isso é uma frase aí de um autor chamado Barbante. Então, o treinamento esportivo ele é norteado por alguns princípios. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses princípios desportivos. Aí a gente tem letra A, especificidade, letra B, adaptação, letra C, individualidade biológica e letra D, princípio do sobrepeso. Então, qual desses não é um princípio de treinamento? Tranquilo também, né? Vamos para a 10ª. Vocês estão dando show de bola hoje. Sobrepeso corporal, ele está dizendo aí, viu, Lorena? Questão 10. Na questão 10 eu vou ter 3 afirmativas e vou analisá-las qual ou quais estarão corretas para marcar a minha resposta, certo? Então assim, referente aos 3 princípios biológicos de exercício físico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, né? Primeira afirmação. O princípio da sobrecarga, progressão e individualidade aponta que a sobrecarga serve para que possam ocorrer melhorias na condição metabólica e funcional do indivíduo, em que o organismo deverá ser submetido a uma rotina de exercícios físicos que venha a oferecer esforços físicos mais intensos do que aqueles a que ele está normalmente acostumado. A sobrecarga, ele fala isso, em que a gente tem que realmente colocar o nosso corpo para se submeter a uma rotina de exercícios físicos mais intensos do que normalmente estava acostumado. Se você acha que sobrecarga é isso, você vai dizer que sim, tá certo. 2. O princípio da especificidade aponta que a realização de determinado exercício físico produzirá adaptações no organismo que serão específicas para esse tipo de esforço. Ou seja, se eu fizer uma atividade física que vai produzir uma adaptação no meu organismo, né? Vou fazer uma atividade física e ela vai fazer, obviamente, uma adaptação no meu organismo. E eu vou saber se ela vai conseguir desenvolver, por exemplo, se eu sou um ciclista, então a tendência é que eu vá desenvolver bastante meus membros inferiores, né? Então ele está dizendo isso, que o princípio dessa especificidade, ela vai dizer que quando a gente realizar alguma atividade física, ela vai produzir adaptações no meu organismo que serão específicas para aquele tipo de esforço. Ou seja, se eu sou ciclista, eu gosto de pedalar, então eu estou praticamente especificando que os meus membros inferiores irão desenvolver. Se eu sou nadador, né, faço natação, então obviamente que o meu esforço físico vai me ajudar a desenvolver a parte do trapézio, do ombro, então está dizendo isso. Se você acha que isso é verdadeiro, bota um Vzinho aí, se acha que é falso, coloca um F. E a terceira afirmativa, o princípio da reversibilidade aponta que as adaptações metabólicas e funcionais induzidas pelo exercício físico tendem a retornar
aos estados iniciais após a paralisação dos programas prescritos. Então, é o que a gente também já discutiu. Se a gente tem um costume de treinar, a gente tem um hábito de treinar e a gente para de treinar, então ele está dizendo que as nossas adaptações metabólicas e funcionais, elas vão retornar a estados iniciais. Ele vai causar aí uma reversão. Então, esse princípio da reversão é essa explicação que eu acabei de dar. A gente vai estar apontando adaptações metabólicas e funcionais, né? Quando a gente estiver fazendo atividade física. Se a gente parar de fazer, eles vão retornar ao estado inicial, justamente porque a gente parou de fazer aquelas atividades. Lorena. Especificidade ficou confuso com adaptação. Então, a especificidade, a gente viu aí que é praticamente quando a gente realmente insiste em treinar, digamos assim, um determinado músculo ou um grupo muscular, tá? Existe, Vitória, memória muscular. Tipo, se você já treinou, por exemplo, musculação um período e passou anos sem treinar, então, obviamente que por essa memória muscular, quando você voltar, não vai ser tão difícil quanto você começasse inicialmente do zero, digamos assim, sem nunca ter ido a uma academia. Então, vai existir sim essa questão da memória, certo? Então, a especificidade existe que a gente vai ter treinos específicos para qualquer tipo de atividade física, tá? Especificidade. Por exemplo, se eu quero desenvolver meus tríceps num treino de braço, então eu vou fazer exercícios específicos para treinamento de tríceps. Se eu quero desenvolver posterior da coxa, então eu vou ter exercícios específicos para desenvolver posterior da coxa. Então, especificidade é isso, né? Cada treino ele vai ser específico em função do objetivo que você quer atingir. Isso é o treinamento da especificidade. Do mesmo jeito que, por exemplo, que eu já citei, se você é ciclista, você obviamente vai desenvolver mais os membros inferiores, igual um jogador de futebol, em termos de massa muscular, por exemplo. Se é nadador, vai desenvolver questão dos braços. Um ginasta, por exemplo, Arthur Zanetti, ele trabalha muito com força muscular nos membros superiores. Então você percebe que o tronco dele é muito largo e ele tem muita força nos braços por trabalhar essa questão. Já os membros inferiores dele são bem mais, digamos assim, de menor proporção, né? Fica uma coisa meio desproporcional, porque eles não trabalham quase nada, digamos assim, com membros inferiores. Então aí eu teria uma questão de especificidade mesmo, tá? Já então a questão 2 está dizendo da especificidade do músculo e que vai gerar uma adaptação no meu organismo? Fala o seguinte, a especificidade aponta que quando a gente realiza determinado exercício físico, ele vai produzir adaptações no meu organismo que vão ser específicas para aquele tipo de esforço, que é justamente o que eu estou explicando para vocês. Se eu quero me desenvolver os meus músculos do bíceps, então para que o meu organismo venha se adaptar àquela nova rotina, eu vou ter que especificar algumas atividades físicas que eu vou usar, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma rosca direta, vou fazer uma rosca inversa. Então, vão ser atividades em que sei que eu vou estar estimulando a minha musculatura do bíceps, tá? E com esse estímulo da musculatura do bíceps, o meu organismo vai se adaptar, tá? E daí é uma situação específica que eu estou trabalhando naquele treinamento. Então aí a gente tem um exemplo bem prático de princípio da especificidade, certo? Deu para entender? Ok, então vamos seguir para a questão 11. A homeostase, a gente já viu aí, já bateu nessa tecla que fala sobre equilíbrio, né? Ela pode ser definida como estado de equilíbrio dinâmico, tá? Então, descreve a habilidade do organismo em se ajustar às variações metabólicas induzidas, entre outras coisas, pelo exercício físico e estresse. O princípio do treinamento que melhor descreve tais alterações induzidas pelo exercício é A. Sobrecarga progressiva. B. Continuidade.
C, adaptação, D, especificidade. Ou seja, ele está dizendo que é aí que a gente tem a homeostase no nosso corpo, né? Que é quando a gente está em equilíbrio dinâmico, tá? Então, descreve a habilidade do organismo em que se ajustar as variações sejam metabólicas, né? Que vão ser induzidas por outras coisas como exercício físico e estresse. Então, exercício físico e estresse vão ser duas situações aí em que vão fazer a gente sair da homeostase, né? Digamos assim. Então, que princípio de treinamento aí melhor descreve essa alteração aí, induzida pelo exercício? Sobrecarga progressiva, continuidade, adaptação, especificidade. Então, a gente já tem aí uma duvidazinha bem... Mas aí pensem um pouquinho mais aí que vocês vão conseguir chegar. Lembre-se que existem palavras-chave dentro das questões em que a gente consegue matar ela na mesma hora com essas palavras-chave. Então, leiam direitinho os termos, vão lá para o conteúdo lá dos slides que eu passei para vocês. E vocês aí vão perceber que essa palavrinha-chave aí, sempre que você ver, você vai conseguir já matar a charada, tá? Então, só para reafirmar que a homeostase ela vai ser vista como equilíbrio dinâmico do nosso corpo, né? Descreve a habilidade do organismo em se ajustar às variações metabólicas induzidas, entre outras coisas, pelo exercício físico e estresse. Então, mediante essa definição aí, qual o princípio que a gente tem aí de treinamento esportivo que melhor descreve essas alterações induzidas? Ok, Lorena? E Aslian também. 12. Questão 12. O Colégio Americano de Medicina Esportiva publicou recentemente as novas diretrizes para a prática de atividades físicas para pessoas fisicamente ativas. Dentre estas diretrizes, há uma que propõe a prática de 30 minutos diários de exercícios 5 dias por semana, ou seja, que se acumule 150 minutos de exercícios semanais. Porém, não é adequado que se faça exercícios uma única vez por semana, mesmo que por 150 minutos. Por quê? Assinale a alternativa correta. Ele está dizendo o seguinte, que existe um estudo, né, que propõe que seja feito durante 5 dias 30 minutos de atividade física. Isso é o que eles propõem. Porém, quando a gente levar tudo isso para o tempo, vai dar 150 minutos, né? 30 minutos por dia, são 5 dias, 3 vezes 5, 15. Então, 150 minutos por semana você vai estar treinando. Porém, não é adequado que você use os 150 minutos num único dia para efetuar o treinamento. Por que isso acontece? Letra A. Afeta o princípio da individualidade biológica por não respeitar as diferenças entre os indivíduos. Letra B. Afeta o princípio da sobrecarga progressiva, pois não será possível aplicar nova sobrecarga. Letra C. Afeta o princípio da continuidade, pois o indivíduo não apresenta regularidades na prática de atividades físicas. E letra D. Afeta o princípio da adaptação, pois uma semana é um intervalo muito grande, perdendo o ponto, abre aspas, ótimo para a aplicação de um novo estímulo. Então, uma questão aí que é bem óbvia, né? A gente já falou até aí sobre essa questão dentro das aulas. Então, se eu sei que eu tenho que fazer 30 minutos de atividades físicas diárias durante 5 dias, então vou ter um total aí de exercícios por semana de 150 minutos. Mas, obviamente, fracionados em 30 minutos cada dia. Mas aí eu não posso usar todos os 150 minutos num dia só. Então, por que isso se explica? Por que isso acontece? Qual seria a explicação? Vamos seguindo. Questão 13. A questão 13, eu tenho duas afirmativas, certo? Pode ser que uma seja verdadeira, outra seja falsa, uma seja explicação da outra, certo? Então, define-se individualidade biológica como fenômeno que explica a variabilidade entre elementos das mesmas espécies, o que faz com que não existam pessoas iguais. Então, a gente sabe que todo organismo é único, então isso aí é uma característica da individualidade biológica. Considerando a informação apresentada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeira afirmação.
O planejamento de um treinamento personalizado é um procedimento de previsão sistemática que permite a estruturação a longo prazo do processo orientado para a obtenção do desempenho individual. Porque, aí ele vai explicar essa primeira frase com a segunda. Cada ser humano possui uma estrutura e uma formação física e psíquica próprias. E por isso, individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados. Então, ele deu uma introdução na questão de individualidade biológica e depois, na 2, ele explicou, né, o pensamento dele. Aí, o que é que vai acontecer? Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 justifica a 1. Letra B. A 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa. Letra C. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. E a D, 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica a 1. Entenderam? Então a gente tem duas informações aí a respeito de individualidade biológica. Tem a informação 1 e a informação 2. Primeiro vocês vão ver se elas são corretas ou falsas, tá? E depois vai ver se a 2 justifica ou não a 1. Ok? Questão 14. Justamente no ano olímpico, a pandemia causada pelo Covid-19 tem impedido diversas competições ao redor do mundo, estendendo seus impedimentos, inclusive, sobre os programas de treinamento de diversos atletas amadores e profissionais, inclusive. O destreinamento pode ocorrer em virtude de doenças, lesões, férias ao fim de temporada de competições ou término da carreira do atleta. A interrupção de um plano de treinamento, independentemente do motivo, promove uma queda considerável no desempenho e na sensação fisiológica de bem-estar do indivíduo. Tal efeito se relaciona com qual princípio? Individualidade biológica, sobrecarga, reversibilidade ou continuidade? Então a gente viu aí que várias situações podem acontecer para uma pessoa parar de treinar. Pode ser doença, lesão, férias, fim de temporada, término de carreira. Então qual o princípio aí que vai fazer com que ele perca rendimento? Qual o princípio que vai estar explicando isso aí, que ele vai perder rendimento? E chegamos aí à última questão, 15ª. A gente tem uma foto aí desse carinha aí que todo mundo conhece, né? Na juventude, quando ele era bem forte, esbelto aí e tal, esbanjando aí seus músculos. E agora na velhice vocês percebem uma diferença um pouco notória, né? Só tomando cachaça isso aí, viu? Então aí a gente consegue ver e já entender o que aconteceu aí, né? Mas na questão fala o seguinte: destreinamento ou envelhecimento? Como sabemos, o processo de envelhecimento se inicia muito cedo, a partir do momento que atingimos nosso ápice de desenvolvimento, né? No início da segunda década de vida. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação: o quadro acima se refere ao princípio da adaptação. 2. O princípio da individualidade biológica prevê a condição acima referida. 3. A condição descrita acima refere-se ao princípio da reversibilidade. E 4. A redução no status de treinamento no envelhecimento é um processo natural. Ou seja, a questão de treinamento, de acordo com que a gente vai envelhecendo, é um processo natural, né? A questão de reduzir essa questão de treinar. A redução nos status de treinamento no envelhecimento é um processo natural. Ou seja, você vai realmente perder. Está dizendo isso que de acordo com que você vai envelhecendo, você vai perdendo a musculatura. Então, é correto afirmar que 1 e 2... Oi? Esse processo de envelhecimento natural, eu acho que Arnold ainda treina, né? E eu não sei se esse rapaz aí da foto treina ainda, mas se Arnold continuar treinando, ele pode perder mesmo assim ou ele pode manter o nível, mesmo com envelhecimento natural? Bem, o cara da foto é ele, tá? Esse ele mais jovem e ele mais velho, é a mesma pessoa. Ele deve sim continuar treinando lá, né? Deve ter esse hábito, mas obviamente que ele não vai conseguir chegar a essa mesma performance que ele teve um dia, né? Então, hoje em dia o que pode acontecer?
ele pode estar treinando por questão de saúde, né? Manter qualidade de vida. Aí vai ter uma carga moderada, ele não vai estar tão investindo em intensidade alta, porque já a idade dele já não permite isso, digamos assim, devido a vários fatores aí, né, do envelhecimento. Mas aí é ele sim, viu, Lorena? Professor, mas a alimentação também influi, né? Com certeza. É o que a gente já vem discutindo também em outras aulas. É um tripézinho que influencia: alimentação, descanso e treinamento. Certo? Então, esses três juntos, você consegue obter bons resultados. Só dois dele não vai ter um resultado tão satisfatório e só um muito menos. Então, qualquer circunstância, seja treinamento esportivo individual, seja modalidade individual coletiva, vai ter que ter esse tripézinho aí como sustentação, tá? Entendi, Então, entendi. gente, a gente vai analisar as quatro alternativas aí, 1, 2, 3 e 4, e vai ver quais são as corretas. Se é 1 e 2, se é 3 e 4, 1, 2 e 3 ou 1 e 4, tá? Alguma dúvida? Não. Show, beleza. Então, mão na massa para quem não fez ou quem está fazendo. Vou mandar agora no chat o link da frequência. Terminou a atividade, envia lá para o e-mail da turma de vocês, tá? Que a gente criou. Pode ser, só o gabarito, Júlia. Não, tem aí na própria atividade, se eu não me engano, é até o dia 13 ou 14, eu não me recordo. Certo? Professor, a aula tá sendo gravada, né? Tá sim. Tá ok. Pro e-mail que a gente criou para as turmas de vocês. Quem é do 3A vai enviar o e-mail para o 3A. Na primeira folha da atividade, que vocês estão com ela em mãos, tem um e-mail correspondente a cada série, tá? Então, quem é 3A envia para o 3A, quem é 3B, 3B até o D, certo? Todos enviam para o e-mail da turma de vocês. Bem, quem já assinou a lista de frequência já está dispensado, tá? Boa semana para vocês, bom restinho de aulas hoje. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição.